Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vê como vê o Senhor, apenas o coração. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glórias e honras sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Exaltado seja o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra amplie a tua visão espiritual no nome de Jesus. Glórias a Ele. Meus amados irmãos, o nosso Deus é tremendo e sempre nos surpreende. Eu senti, quando preparei a primeira mensagem sobre esse tema do Império do Ódio, de que as vidas negras importam, que o Senhor iria requerer que eu falasse mais a esse respeito, sobre a ação do ódio gerada pelo racismo, principalmente contra as pessoas de raça negra, dando mais detalhes da minha experiência de vida. Mas, meus irmãos, foi mais rápido do que eu imaginava. Sim, Deus me instruiu para preparar e publicar o capítulo 2 dessa série. Então, eis-me aqui, com o intuito de esclarecer e complementar as informações transmitidas na nossa mensagem anterior, a de número 250. E se você ainda não assistiu a esse vídeo, meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, sugerimos que o faça sim, para uma melhor compreensão do que vamos estar apresentando no vídeo presente. Nós recebemos várias manifestações de apoio ao nosso primeiro vídeo a esse respeito, mas alguns irmãos têm uma visão diferente sobre o racismo e a discriminação, principalmente a visão política, o que naturalmente respeitamos. Mas nós só podemos falar do que conhecemos. E falamos tanto quanto Deus nos permite. Portanto, abrimos mais uma vez os nossos corações para demonstrar a todos os irmãos que já sofreram ou estão sofrendo racismo ou discriminação, que é possível sim vencer e se superar, mesmo nesse ambiente hostil e aparentemente desfavorável. Nunca podemos nos esquecer, meus amados irmãos, que o nosso Deus de justiça está sempre no controle de tudo. No trecho inicial que acabamos de apresentar, meus irmãos, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
Temos a informação de que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar o céu, que é um lugar de incorrupção. Então, meus amados irmãos, deduzimos que no céu não haverá raça nem cor. Portanto, lá só entrarão os justos, os que desde agora não discriminam os irmãos, mas sim os que, como Deus, veem apenas os corações das pessoas. Deus não criou, meus amados, raça superior, nem raça inferior. Tampouco cor mais feia ou cor mais bonita. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O resto, meus amados irmãos, é criação diabólica. Não é de Deus. No céu não haverá raça, cor, nem corrupção, mas haverá sim, meus amados irmãos, galardão para os que se mantiverem fiéis ao Senhor. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Louvado seja o Senhor. 1 de João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amados, nós deixamos claro no vídeo anterior que o racismo e a discriminação levam à rejeição da pessoa, enquanto o ódio é o sentimento que conduz à violência, à brutalidade, à agressão ou ao assassinato pelo racista, pelo discriminador ou pelo estuprador. E notem, meus amados irmãos, que não estamos dizendo que um agressor necessariamente odeia a sua vítima. Pode ser até mesmo que ele nem a conheça de antemão. Mas o que leva à consumação do crime, da violência, é o ódio que reside no seu interior. Creio, meus amados irmãos, onde existe racismo ou discriminação, que são sentimentos preconceituosos, não existe o amor de Deus. Então, o que existe é ódio ou desprezo. Um estuprador, por exemplo, ele pode até pensar que ama uma pessoa quando ele planeja o ataque. Mas ele não tem amor no coração. Ele tem apenas ódio. Porque diante da luta da pessoa para se salvar, dos gritos, do sofrimento, do sangue e da agonia da vítima, meu irmão, se não houvesse ódio, ele nem iniciaria o ataque. E se tivesse iniciado, diante desse sentimento da reação da vítima, ele recuaria. E faria isso movido pelo amor. Mas que ódio é esse por pessoas que nem se conhecem? Meus irmãos, é um ódio latente.
ódio pela raça ou pela cor do outro, pela classe social da pessoa, ódio por si mesmo, pela vida, pelo mundo e até por Deus. É um sentimento típico das pessoas que vivem nas trevas, um sentimento demoníaco. Esse ódio pode também ser causado por um trauma, devido ao sentimento de vingança por alguma rejeição ou violência recebida no passado. Mas, de todas as formas, é ódio, não é amor. E esse ódio, meus amados, ele existe no coração das pessoas que não têm Deus. Porque onde existe amor e existe Deus, não pode haver ódio. E vice-versa. Esses são filhos das trevas, não são pessoas de Deus. Efésios 5, 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no mundo. Andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Meus irmãos, impossível fazer uma faculdade? Vamos esclarecer o seguinte, meus amados irmãos. O primeiro passo que precisamos dar é alcançar o autoconvencimento de que todos somos iguais perante o Senhor e perante a Constituição. E que sim, temos as mesmas possibilidades e os mesmos direitos que qualquer pessoa tem. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Mas, se outros fazem, você também pode fazer. Se outros conseguem, você também pode conseguir. Também não adianta somente sonhar e sonhar. É preciso colocar em prática as ações de concretização dos nossos sonhos. É evidente, meus irmãos, que nem todas as pessoas estão para o curso superior. Alguns estão para o curso técnico ou para outras funções, dependendo da aptidão de cada um, segundo os dons concedidos pelo Senhor. E isso digo para pessoas de todas as raças e classes sociais. Mas em particular, meus irmãos, chamo a atenção ao povo de raça negra, que, oprimido e humilhado desde o princípio, quando serviam como escravos, devido ao seu potencial laboral, decorrente da sua constituição física, são até hoje convencidos pela sociedade de que eles não têm o direito de mudar de vida. Mas, meus amados irmãos, notem bem, as pessoas que dizem isso são aquelas que não querem concorrência. São as que têm medo de ser superadas. Me indique, meu amado irmão, um único setor de atividades em que os negros, quando entram, não consigam prevalecer, não consigam sobressair. Esporte, música e tantos outros. Sabemos, meus irmãos, que a escravidão existia desde a época bíblica, quando haviam os senhorios e os seus escravos que nem mesmo eram negros. A escravatura no Brasil começou com os portugueses, trazendo os africanos enjaulados como animais
dos chamados navios negreiros, para serem vendidos como escravos para os fazendeiros da época. Mas isso foi no passado, meus amados, na era feudal. A Bíblia relata a existência da escravidão, mas nunca a incentivou. Agora, hoje vivemos um tempo diferente, de liberdade e igualdade. Todos nós, de todas as raças, podemos e devemos crescer em conhecimento e sabedoria, tanto pessoal quanto profissional ou espiritual. Sejamos, meus irmãos, perfeccionistas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é perfeito. Precisamos realizar com muito esmero as nossas tarefas, seja em casa ou no trabalho, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, porque na verdade estamos mesmo. E se o mundo te rotular de perfeccionista, como já ocorreu comigo, diga simplesmente assim: sou sim, como é o meu Deus. Colossenses 3, 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, buscar a perfeição não é um defeito, é uma virtude. Eu nunca apontei senão para o melhor. Se você estabelece a tua meta a meia altura, meu amado, certamente esse é o máximo que você irá alcançar. Eu tenho conseguido grandes conquistas, meus irmãos, porque o meu Deus é muito grande, Ele é altíssimo. Então, as minhas metas são sempre muito altas. Se você ainda está pensando que não pode pagar uma faculdade, isso é até compreensível, porque os cursos são muito caros. Mas também existem as universidades públicas. Pois bem, meus irmãos, eu também não podia pagar. Mas cursei os meus 5 anos de faculdade e me formei. E você quer saber como? Meus amados, o meu pai era uma pessoa muito rígida e autoritária, nascido no Nordeste e criado com a cultura dos coronéis. Sempre dizia que nós, os filhos, tínhamos que trabalhar para ajudar em casa. Realmente a vida em casa era difícil, porque ele tinha que sustentar 4 filhos. Então, ele exigia, note bem, meus irmãos, ele não pedia, mas exigia que todos os filhos que estivessem trabalhando entregassem todo o salário nas mãos dele. Ao ponto de, no dia seguinte, nós temos que pedir o dinheiro para a passagem do ônibus.
para podermos voltar ao trabalho. E ai daquele que não entregasse o salário integral. Era falatório e sermão a noite inteira. Mas nós éramos jovens, meus amados, na flor da idade, e queríamos comprar alguma roupa nova para sair. Queríamos ter dinheiro para sair, para nos apresentarmos bem, mas não podíamos. Desse modo, meus amados, o ajudar em casa se revelou, na verdade, como uma escravidão. E essa era a cultura do meu pai. E ninguém conseguia argumentar com ele. Ao completar o 2º grau, meus amados, eu fiquei 2 anos sem estudar. Apenas trabalhando e entregando o meu salário em casa. Então, eu não podia pensar em construir nada para o meu futuro e nem mesmo para o meu presente. E aquilo já estava me incomodando muito. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Então eu senti que se não fizesse alguma coisa, meus irmãos, eu iria passar o resto da vida naquele regime, sem ter direito a ser eu mesmo. Foi quando eu decidi crescer. Eu comprei um carro e paguei as prestações do meu salário. Um determinado dia, alguém me comentou que um curso de pré-vestibular iria abrir o concurso para a bolsa de estudo. Eu me inscrevi. E foi a única vez na minha vida, meus irmãos, que eu entrei no Maracanã, ainda que eu goste de futebol. Eu participei do concurso e só não consegui a bolsa integral, meus amados, mas consegui a seguinte, 70%. Então, eu teria que pagar apenas os 30% do valor do curso. Aí não teve jeito, meus amados. Eu enfrentei o meu pai e disse que iria sim participar do curso. E assim foi. Eu participei, meus amados, e alavancado pela opressão do meu pai, eu me dediquei e estudei muitíssimo. E como expus na mensagem anterior, consegui passar em primeiro lugar para a faculdade de engenharia. Vejam, meus irmãos, como até mesmo o regime ditatorial do meu pai contribuiu positivamente para o meu futuro. Eu ainda não era justo naquela época. Eu não conhecia o Senhor, mas eu já era dele. Predestinado, justificado e glorificado por ele. E o sol do Senhor já brilhava sobre mim. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o Senhor.
irmãos, e quantas despesas do curso? Eu não tinha dinheiro e nem tempo para estudar. Como eu já descrevi no vídeo anterior. Então, meus amados, eu me formei e me diplomei sem adquirir um único livro. Mas na hora dos exames, é que ficou claro que isso não fez diferença alguma na minha vida. Não fez falta nenhuma. Mas lembro aos irmãos de que existem as bibliotecas públicas. Então eu insisto, meus amados irmãos, que é possível sim, para qualquer um de nós, fazer uma faculdade ou um curso técnico. Basta que nos determinemos e busquemos as oportunidades. Confiando em Deus, será ainda mais fácil do que foi comigo. Porque eu não era convertido naquela época. Mas agora, meus amados, que eu sou um filho fiel do Senhor, eu já determinei que vou fazer uma outra faculdade. Meus amados irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. E digo isso para pessoas de todas as etnias, de todas as raças. Mas eu também não sou pior. Você também não é. O que eu recomendo a cada um dos irmãos é, primeiramente, fidelidade a Deus. E depois, meus irmãos, muita determinação. Não permita que ninguém abale a tua convicção ou te demova dos teus objetivos. Os teus sonhos foram dados por Deus e ninguém consegue mudar ou interromper os planos de Deus para a tua vida. Como reconheceram Jó e o profeta Isaías? Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Também, meu amado irmão, não se acomode no seu trabalho. Nós precisamos brilhar em todos os aspectos. Considere o seu potencial pessoal e não aceite ser minimizado ou depreciado. A vida é uma disputa permanente, uma concorrência contínua. E nós podemos, com determinação, vencer toda a discriminação, preconceito, racismo e ódio. E superarmos todas as barreiras. Nós nunca vamos conseguir eliminar o ódio do coração das pessoas. Somente Deus pode fazer isso. Mas a partir do instante em que nós consigamos superar a discriminação, nós neutralizamos a ação das trevas. Nós eliminamos a manifestação do ódio.
Se você não é devidamente reconhecido no seu trabalho, saiba que esse não é o último emprego do mundo. Procure preparar-se sempre, porque o preparo é o que traz a segurança. Então, busque se adequar à sua real qualificação. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua classe social, procure destacar-se sempre. Não seja acomodado, como a maioria das pessoas. Nisso sim, nós temos que ser diferente. De nada vale você tentar fazer uma carreira em uma empresa que não te reconhece e não te dá oportunidades. Pode ser que esse bloqueio seja até mesmo por discriminação. Lembro uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito sábia há muitos anos atrás e que eu nunca mais esqueci. Como já comentei em um outro vídeo que ainda não publiquei. Nesse outro vídeo eu vou apresentar os detalhes. Agora não, vou apresentar apenas a frase para a reflexão dos irmãos. Se a tua estrela não brilha, muda ela de lugar. Você se lembra, meu amado irmão, do exemplo que eu apresentei no vídeo anterior dos concursos para a Embratel e para a Petrobras? Pois bem, meus amados irmãos, eu não sei se vocês perceberam a sutileza. Quando eu ingressei na faculdade, eu deixei de procurar emprego em anúncios classificados. Eu fazia justamente o contrário do que todo mundo faz. Eu escolhia as empresas em que eu queria trabalhar e falava diretamente com o responsável de recursos humanos, apresentando a minha qualificação, a minha experiência profissional e a minha proposição de trabalhar naquela empresa. Quantas pessoas procedem assim? Eu não conheço ninguém. E essa demonstração de iniciativa, segurança, determinação e coragem sempre deu resultado. Eu me lembro, meus amados, mais um testemunho, de que quando eu liguei para a Petrobras, o gerente de RH me informou que havia um processo seletivo em andamento. Para que cargo, nem me lembro. Mas ele pediu que eu comparecesse no dia seguinte. E assim fiz eu. E quando a porta do elevador se abriu no andar indicado, meus amados, eu quase não consegui sair do elevador de tanta gente que havia no corredor esperando para fazer a inscrição. Então logo se aproximou um da segurança, com ares de autoridade, possivelmente até por eu ser negro, e me perguntou para onde eu ia. Eu lhe respondi com toda a tranquilidade, meus irmãos, tenho horário marcado com o gerente tal, não me lembro o nome. Ele foi consultar e voltou para me conduzir. Eu atravessei, meus irmãos, toda aquela multidão, sentei na mesa do gerente, que por coincidência também era negro. Tomei um café com ele. Naquela época eu tomava café, hoje já não tomo mais. Ele me deu uma ficha para preencher e em 10 minutos eu saí da sala dele com o meu cartão de inscrição. Meus amados, eu recebi um tratamento VIP, deixando toda aquela multidão que já devia estar ali há horas para trás. Tudo isso porque Deus era comigo e me deu a iniciativa de proceder diferente das pessoas, de fazer diferente. Então, meus irmãos, eu participei do concurso e fui aprovado. Somente eu e mais uma pessoa. Depois, eu tive até que enviar uma carta de desistência para a Petrobras, porque eu não podia trabalhar em todos os lugares
em que eu estava sendo aprovado. Vejam, meus irmãos, a dimensão do amor, do poder e da mão de Deus na minha vida. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Agora vejam, meus amados irmãos, como Deus opera. Eu falei muito rapidamente no vídeo anterior sobre a minha nomeação como primeiro treinador interno em uma empresa de consultoria empresarial americana em que eu trabalhei. Vamos esclarecer um pouco mais. Depois que eu me formei, meus amados, eu participei de uma entrevista com o diretor dessa empresa. Eu me lembro que era uma sexta-feira e ele veio de São Paulo para me entrevistar aqui no Rio. Ao final da entrevista, meus irmãos, ele me perguntou: você pode viajar no domingo? Eu respondi que sim. Então, diante de mim, ele pegou o telefone, ligou para São Paulo, passou os meus dados, pediu para providenciar o hotel e a passagem de avião. Então, eu viajei para São Paulo para ser contratado e comecei a trabalhar nessa empresa. Depois de um tempo, meus amados, eu participava de um curso interno nessa empresa que era ministrado pelos americanos. Era um conteúdo muito técnico e eu sempre tive aptidão, afinidade com coisas técnicas. E o curso era todo em inglês também. Era um curso voltado para os gerentes. E muito embora eu ainda não fosse gerente, eu fui autorizado a participar também. E por que eu fui autorizado? Porque havia discriminação na empresa contra mim. Mas essa discriminação não provinha dos americanos, mas sim de alguns brasileiros da região sul e de alguns angolanos que estavam a serviço da empresa naquela época. E por isso é que eu não havia ainda sido promovido. Mas, conscientes disso, os americanos me convocaram para participar do treinamento. Um certo dia, meus amados, foi ministrado nesse treinamento um teste surpresa, um exame. E eu, o único que não era gerente no grupo, fui o primeiro colocado. No dia da apresentação dos resultados do exame, meus irmãos, o treinador americano, Mr. Robert Wagner, me lembro do nome dele, era também o diretor da empresa, diante de todos os participantes do grupo, disse assim: a partir de agora, o Murilo passa a ser o treinador interno da empresa e vai dar continuidade a esse curso. Disse mais: Murilo, você pode até se recusar, mas vai ter que fazer isso diante de todos os presentes. Meus irmãos, aquilo me pegou de surpresa. Nenhum brasileiro antes havia recebido aquela missão. E eu nem fui avisado de antemão. Mas eu nunca desisti de desafios. Então, eu aceitei. E ainda, mesmo antes da minha promoção, vejam bem, meus irmãos, eu continuei a treinar aquele mesmo grupo de gerentes até o fim do curso, cobrindo até mesmo os capítulos que eu nem mesmo conhecia.
Mas eu me preparei, eu estudei e ministrei o treinamento. E dentre os participantes, meus amados, os racistas que se opunham à minha promoção tiveram que me suportar. Tiveram que aguentar um treinador negro ensinando a eles como trabalhar. No cumprimento da palavra de Deus que diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Depois, ao final daquele programa, meus irmãos, a empresa formou novos grupos para que eu treinasse. E, afinal, como já era inevitável, me promoveu. E por todo o tempo em que eu trabalhei naquela empresa, ninguém mais recebeu a função de treinador interno. Aí eu ganhei fama no meio da consultoria. E mesmo quando mudei de companhia, sempre recebi, além da minha função normal, a de treinador interno. E isso ocorreu tanto no Brasil quanto no exterior. Essa é uma prova de como podemos vencer o racismo com dedicação, competência e principalmente com a mão de Deus, sabendo que a competência, a sabedoria provém de Deus, mas a disposição e dedicação, meus irmãos, precisam vir de cada um de nós. Lucas 14:11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhar, será exaltado. Provérbios 1:2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Meus irmãos, ser diferente, eu não digo diferente em raça ou em cor, mas em procedimento, é fundamental em qualquer processo seletivo ou em qualquer área da vida. É algo que demonstra autoconfiança. Eu falo como quem já esteve do outro lado da mesa. Como consultor empresarial, internacional, muitas vezes nós tínhamos que recomendar a demissão de algum gerente, supervisor, diretor e até mesmo o presidente, como aconteceu uma vez comigo em Montevidéu. Porque eram justamente as pessoas que estavam impedindo o avanço da empresa e elas não queriam mudar. Então, muitas vezes, quando isso acontecia, nós éramos solicitados a realizar o recrutamento do substituto. Então, meus irmãos, a pontualidade, a forma de apresentação do currículo, tudo conta, e muito, para a avaliação do candidato. Eu recebia currículos, tanto com encadernação nobre, meus amados, como, acreditem, meus irmãos, um nome, um telefone e uma linha escritos numa folha rasgada, pautada de um caderno. É claro, meus amados, que esses últimos iam direto para a lixeira. Eu nem tomava conhecimento deles. A forma de apresentação, tanto do profissional quanto do currículo, demonstra o interesse que a pessoa tem naquela vaga. As empresas normalmente, meus irmãos, não estão interessadas em profissionais passageiros. Outra coisa, normalmente as pessoas participam de uma entrevista
ou enviam seus currículos e ficam esperando passivamente por uma resposta, que muitas das vezes nem vem. Seja diferente, meu amado irmão, minha amada irmã. Demonstre interesse e iniciativa. Creia no seu profeta e você irá prosperar. Espere por no máximo uma semana, que é um tempo razoável, para que sejam analisadas as propostas de todos os candidatos e tome a iniciativa de telefonar para saber sobre o andamento da tua proposta. Ensaie as palavras e fale com segurança. Faça o que ninguém faz. Se destaque, demonstrando que você está investindo tudo naquela empresa. Mas também, meu irmão, não seja importuno de ficar ligando todos os dias. É preciso ter bom senso para não eliminar toda a boa impressão cultivada desde o início. Essa instrução, mais uma vez, lembro, meus irmãos, que é para todos, brancos, negros, índios e amarelos, e pessoas de todas as classes sociais que desejam vencer na vida, vencendo a discriminação e o ódio. E digo isso porque all lives matter. Todas as vidas importam. Segunda de Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus amados, hoje, na condição de filho do Deus vivo, posso afirmar, meus amados irmãos, que o mais importante de tudo que estamos apresentando, é que amemos e sirvamos ao Senhor com alegria, porque todas as vitórias provêm dele. Hoje eu sei que Jesus esteve sempre por trás de todas as minhas conquistas. O Senhor nos ama tanto, meus amados, que nos guia e nos protege, mesmo antes de o conhecermos. Porém, depois que o encontramos e nos rendemos a Ele, não temos mais razão alguma para não o colocarmos em primeiro lugar em todos os aspectos das nossas vidas. Os racistas e discriminadores, meus irmãos, que são os injustos, não terão lugar no reino dos céus, a menos que se convertam e mudem de vida imediatamente. Nós, que somos seres espirituais, que vivemos pela fé, pela graça de Jesus, e temos conhecimento da verdade de Deus, precisamos permitir que a ira, pelas afrontas recebidas, dê lugar ao perdão. Nos nossos corações, meus amados, somente o amor de Deus que está em nós e a vida em espírito tem que prevalecer. Perdoemos, meus amados, e oremos até mesmo pelos nossos inimigos, porque essa é a vontade de Deus. Pense sempre que eles estão sendo manipulados pelos demônios e nem sabem. Nós precisamos nos destacar não apenas na vida social e profissional, meus amados, mas também e principalmente na vida espiritual. Nós que somos de Deus, temos que ser um exemplo para todas as pessoas do mundo. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus?
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, não permita que o mundo te minimize. Uma vez, uma pessoa de um país da Europa, nem me lembro qual, vendo uma das minhas mensagens, me perguntou por que eu tinha que colocar o meu título de engenheiro antes do meu nome, induzindo que isso seria um ato de vaidade. Eu não gostei da forma como ela me inquiriu, com ares de arrogância. Então eu respondi assim: minha amada, meu diploma foi concedido por Deus e é um direito meu. Se você recorrer a ele, ele pode te conseguir um igual ou ainda um melhor do que esse. Outra vez, meus amados, eu fui convidado para participar de um evento com o objetivo de orientar as pessoas sobre construção civil e eu me recusei, alegando que essa não era a minha experiência profissional, porque eu havia optado pela carreira de consultor internacional de empresas e na área de engenharia havia atuado apenas como diretor comercial. Aí a pessoa me disse assim: então você não pode dizer que é engenheiro? E notem, meus amados, que foi uma pessoa negra também. Eu respondi simplesmente assim: meu amado, o meu título me foi concedido por Deus e o uso dele me é assegurado pela Constituição. Então, eu sou engenheiro, sim, e vou dizer que sou engenheiro, sim, é um direito meu. As pessoas, às vezes, perdem por falar demais. O meu filho, por exemplo, é engenheiro elétrico, trabalha com TI, tecnologia da informação, e não sabe nada de engenharia civil. E deveria saber? E eu deveria saber alguma coisa sobre TI também? É claro que não, meus amados. É preciso compreender que qualquer profissional de nível superior é um especialista e não um generalista. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.
Meus amados, eu testifico da minha vida, cito os meus exemplos, porque essa é a minha experiência. É o que eu tenho vivido e a forma como eu me superei e superei a todos os tipos de discriminação, e é exatamente o que Deus me instruiu a fazer. Mas não me tomem como um caso isolado ou único, porque não é verdade. Essa jovem, alegre e feliz, de raça negra, uma africana, que aparece aqui no fundo, deixa eu me afastar um pouco para que vocês possam ver melhor. O nome dela é Muga Eltigani. É uma modelo e provavelmente não sofre por racismo. Ela é portadora, meus amados, de uma beleza incontestável. Naturalmente, ela se cuida. Olha ela aí de novo. E mesmo sendo tão jovem, meus amados, ela é empresária e dona de uma grife de produtos de beleza. E ela também não é outro caso isolado. Meus amados, façam uma pesquisa no Google, uma busca sobre personalidades negras de êxito. Ou, se quiser procurar em inglês, que é uma pesquisa mais ampla, procure por Outstanding Black People. E vocês vão encontrar uma lista com centenas de nomes, que tampouco são os únicos que tiveram força, coragem e determinação para vencer o racismo, o preconceito, a discriminação e o ódio. Estou dando exemplo de pessoas negras de êxito, meus irmãos, para demonstrar que as vidas negras importam sim, e vão importar sempre, assim como todas as vidas geradas pelo Senhor. Mas agora eu me dirijo a pessoas de todas as raças e classes sociais. Portemos-nos bem, da forma como Deus nos quer, porque essa vida é muito curta e se acaba a qualquer momento. No céu, aonde somente ingressarão os justos, não existirá carne, nem sangue, então não existirá raça, classe social e nem cor de pele. Deus escolheu, meus amados, os pobres para serem ricos na fé. Mas nós precisamos provar nesta vida presente que somos capazes de viver uma vida eterna com o Senhor. Glórias ao nosso Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 mensagens publicadas, tudo para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco.
e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não está interessado em raça, em cor de pele, em classe social, mas sim em corações puros. Louvado seja o Senhor. Amém.